Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Esta alegria que você almeja, necessita, você queira. Quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Sou um evangelista novo desse canal, tenho 28 anos. Senhor Deus te abençoe desde Dan até Budapeste, que ajudar Benjamin também. Bom, o título da palavra de hoje, é a Arca da Nova Aliança. Novamente, para frisar na sua memória, a Arca da Nova Aliança. Antes da gente ir para a palavra, eu quero fazer uma pequena introdução. No Antigo Testamento teve a antiga aliança, que Deus fez na época da lei com Moisés. Antes disso tinha uma aliança que Deus fez com Abraão. Depois Deus fez uma aliança com Moisés. Depois Jesus veio e fez uma nova aliança, continuidade da aliança de Abraão. Só que na aliança de Abraão, na época, não tinha nenhuma arca de aliança. Mas quando fez aliança com Moisés, tinha. Essa era a arca da antiga aliança, que foi feita de madeira e tal. Madeira não, perdão. Feito com os materiais da época, ouro, outros materiais, riquíssimos, valiosíssimos. Depois Deus ordenou através do profeta Jeremias, ainda no Antigo Testamento, não ia ter mais a arca. Em Apocalipse também fala que a gente nunca mais ia ver a arca aqui na Terra, nem fazer uma parecida também. É uma ordem de Deus, não era para fazer. Tem igrejas que ainda fazem? Fazem. Mas não é a vontade de Deus. A gente não está mais nessa aliança, a gente está na nova aliança. Essa foi a arca do Antigo Testamento. Aqui veio a nova aliança, Tem a arca da nova aliança. Você nunca ouviu falar, Mas não foi uma arca igual a da antiga, é diferente. A Igreja Católica fala que foi Maria, mas não foi. Não foi Maria. A Igreja Católica prega que a arca da nova aliança é Maria, mas não é. Deus não tinha nenhuma aliança com Maria, Ela era um ser humano igual a nós. Sim, Jesus veio dela, Ela foi especial por isso. Provavelmente era o melhor casal da época, Mas ainda tinham pecados, ainda eram seres humanos. Mesmo que ela mais José fossem os melhores da época, mas ainda tinham pecados, são seres humanos. E Cristo também não veio do ato sexual, Ele veio do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é só virgem, sobre Maria. O anjo tinha anunciado, o anjo Miguel. Mas a arca da nova aliança é Jesus, Jesus. Eu vou ler essa explicação com vocês, depois eu vou ler na Bíblia também. O Espírito Santo pediu para fazer essa palavra, uma palavra profética. A tradição cristã entende que Jesus é a nova arca da aliança. Vamos ver o porquê. Os 3 pontos, O primeiro, porque Jesus cumpriu a lei, A arca da aliança no Antigo Testamento continha as tábuas da lei. Jesus, a cumprir a lei, é considerado a própria lei viva e manifesta. Vou explicar isso depois, tá bom? Melhor. Pão do céu. Jesus também fala que é o pão do céu. A arca também guardava o maná, que simbolizava o pão que caía do céu. Jesus se identifica como um pão vivo que desceu do céu e que dá a vida eterna. E o sacerdócio eterno, Jesus é sacerdote, A linhagem de Melquisedeque. Não é de Arão, não, de Levi, não. É de Melquisedeque. Na arca também estava a vara de Arão, simbolizando o sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, oferecendo sacrifício eterno. Eu vou ler na Bíblia com vocês esses 3 pontos e explicar, tá bom? O primeiro ponto, mas antes eu ler com vocês os pontos, vamos orar para que Deus fale conosco. Pai, Deus é a Vé, que significa Deus conosco, nos abençoe. Senhor, está fazendo aqui presente conosco, Pai, nesse vídeo, nesse canal. A palavra ministrada venha a ser o Senhor e não eu. O Senhor cumpra tanto querer quanto realizar. Que eu diminua e o Senhor cresça. Nós somos frutos e herdeiros de Benjamin. Deus te abençoe com as bênçãos constantes, recalcadas, sacudidas, transbordentes. Esse de não vencer eu, mas sim o Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor apareça. Quem segundo nem o profeta Agur testificou, falou no Antigo Testamento. Não me fala nem a mais nem a menos para não ser achado mentiroso. Estou dando sábias nas minhas palavras. Que vença o Senhor. Não. A palavra do Senhor fala que o Senhor cumpre tanto querer quanto realizar. Nosso Deus, o nosso Messias. Vamos explicar, Primeiro, Jesus cumpriu a lei. Ele mesmo disse isso. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17. Está anotado aí na sua Bíblia? Se quiser abrir, vou esperar um pouquinho. Não vai ser muito. Pronto, você abriu na sua Bíblia, agora vamos ler. Vamos ver o que Jesus disse. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Aqui quando as pessoas veem isso aqui, pensam que Jesus não acabou com a lei de Moisés, por ter falado isso. Mas em Lucas, ele fala que a lei e os profetas foi até João Batista. Nesse momento que João Batista ainda estava pregando, estava em vigor,
João Batista não tinha morrido ainda. Depois que João Batista morreu, Jesus parou de pregar a lei. Eu comecei a pregar, porque ele era o Messias, né? Eu tinha que pregar a lei. Só eles não iriam crer nele. Depois que João Batista morreu, parou de ser pregado a lei. Não sabemos o porquê, mas talvez tenha um significado espiritual nisso, né? Não sabemos o porquê. Ele explica em Lucas, eu não vou o fim da lei, e o apóstolo Paulo também fala que o fim da lei é Cristo, né? Em Hebreus também explica isso, quando eu fiz um estudo com vocês lá também. Mas não vou adentrar aqui, não. Nesse momento ele não tinha abolido a lei, mas o que eu quero destacar aqui é que ele fala assim, que veio cumprir. A única coisa que eu quero destacar desse versículo é isso. Jesus veio para abolir a lei. Eu vou ler com vocês em Lucas, o Espírito Santo pediu para ler. Cristo cumpriu toda a lei, mas em Lucas ele disse o seguinte. A lei, aqui ó, Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Essa versão não está tão bem assim, não vou procurar aqui para não demorar. A versão melhor. A versão que fala, né, que a lei e os profetas foram até João. Eles vigoraram até João é a mesma coisa, né, que foram até João. Ou seja, a lei só foi até João Batista. Depois que ele morreu, a lei não está mais em vigor. Fala mesmo. Depois disso começou a nova aliança, né? Jesus fez a nova e eterna aliança. Ele fez na Santa Ceia com os apóstolos, né? A nova e eterna aliança começa ali. Ele falou, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Mas ali que começa a nova aliança. É dividido em antiga aliança e nova aliança. Para quem não sabe, está sabendo agora. Mas nesse versículo eu queria destacar, ele cumpriu a lei, sim ou não? Ele cumpriu todos os mandamentos. Foi um que conseguiu, por isso que ele veio. 613. Algum, nem que seja alguma outra pessoa, errou, nem que seja em mim. Eu tenho conseguido cumprir durante muitos anos, mas chegou um determinado momento, tropeçou, nem que seja em algum. E o apóstolo Tiago, né, fala que se a pessoa tropeçar em um ponto da lei, tropeçou em todos. Se a gente não tem que ficar mais na lei, né? Se o apóstolo Paulo falava direto, pra gente não viver na lei e tal. Por causa das punições também, né, que tinham. Muita gente defende a lei, mas não fala das punições que tinham. Mas enfim. E não é só os 10 mandamentos também não, são 613. A lei aparece também, não só em Êxodo não, viu gente? Número, Levítico, Deuteronômio, tudo isso é a lei de Moisés. Mas voltando ao assunto, né? A gente vai se adentrar no Santo dos Santos. Fala amém. Agora Jesus disse que ele é o pão da vida, né? Em João 6,35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Fala amém. E o pão estava guardado dentro da arca, assim ou não? E a arca também tinha as leis, né? De Moisés. Então, Cristo cumpriu a lei e ele também é o pão. Ele não é só o pão da vida, ele também é o pão vivo que desceu do céu também. Está em João 6,51, versão NVI. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está falando que já da ceia, né? Já estava profetizando que a gente ia comer do pão dele. Na ceia ele falou, né? Comai do pão, né? Que esse é meu corpo, né? Ele falou na ceia. Eu estou falando aqui, né? Que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o próprio pão. Fala amém. Agora vamos para o próximo ponto. Jesus é o sumo sacerdote. Que é o último ponto que prova que Jesus é a arca da nova aliança. Está em Hebreus 4, 14 ao 16. Já fiz um estudo de Hebreus com vocês, né? Mas eu vou ler aqui esse mesmo. Hebreus 4, 14 ao 16. Faz em live, né? A internet não viu as lives. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tipo assim, Jesus é um novo sumo sacerdote, né? A gente confessa, fala com ele, através dele agora que a gente fala. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, né? Cristo sabe das nossas fraquezas e se compadece. Porém, um que, como nós, assim, tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado bastante, mas não pecou. A gente peca, assim, não, mas ele não pecou. Esse mesmo capítulo de Hebreus fala que a gente tivesse tentação nele, né? Se você estiver passando por alguma tentação, peça socorro de Deus, né? Fala, me salva, me ajuda, Jesus. Nos salva os quebrantados, justos e retos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus nos convida a chegar ao trono da graça, a chegar, né, ao trono da graça, a fim de achar graça e também misericórdia. A gente acha que as duas coisas é uma só, mas não é. Porque no Novo Testamento mesmo fala, né, que a graça, depois de Cristo veio a graça e a verdade, né? João fala, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E a lei por intermédio de Moisés e a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento já falava da misericórdia, então quer dizer que não é a mesma coisa, não. Misericórdia é quando você tropeça em algum pecado, pede perdão para Deus, né? Deus te perdoa. Isso é misericórdia. A graça é parecida, só que é superior. A graça, você, por exemplo, tropeçou em algum pecado, Deus te perdoa, né? Te dá a salvação. E Ele te abençoa com bênçãos. A graça é superior, que é a misericórdia. Mas quando a gente se achega ao trono da graça, a gente recebe os dois. Tem gente que não crê na graça, tem gente que nem sabe da existência da graça também, né? Ele vai alcançar a misericórdia, se ele pedir. E se ele souber da graça, ele vai alcançar a graça. Está dando exemplo desses dois, né? Você só chega no trono da graça de Deus, quer dizer que o trono de Deus é o trono da graça, né? Você chega ao trono da graça, você alcança graça e misericórdia. Deus te dê graça, sabedoria, renovo, ousadia. Deus indica os caminhos virtuosos no meio do erro para você passar. Às vezes a graça em pessoa era humilde, sim ou não. Andava com os povos pecadores, né? Perdoava pecados, né? Batizava os enfermos, né? Enfim, ressuscitava os mortos. Às vezes era graça em pessoa. Tem gente que fala que a graça é uma pessoa. E Cristo, né, é a arca da nova aliança. Não é Maria, igual a igreja católica fala. Tá bom? É Cristo. Então é isso, né? Deus intercedeu, Jesus intercedeu entre Deus e os homens, aqui diz a Bíblia. Jesus Cristo, homem. Que Jesus Cristo, a Bíblia também fala que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, né? Ele vem em forma humana para a Terra, né? Mas ele também é 100% Deus. Fala amém. Você vale mais que muitos manjares, queridos amigos. A graça se fez em pessoa, né? Ele veio até a Terra para perdoar nossos pecados, para nos salvar, né? Nos dar bênçãos financeiras também, sem medidas, né? Ele mesmo falou, recalcada, sacudida, transbordante. A Bíblia também fala, né, em Coríntios, Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ser rico. Ele veio para dar as bênçãos também, não só a salvação. Como muitos pregam que é só a salvação, né? Ele também veio para tirar enfermidades também, né? Enfim, o nosso leito. Enfim, te espero semana que vem para os próximos vídeos, né? Nesse canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tô brincando, né? Igual SBT, falei. Deus te abençoe, que a graça do Senhor te completa. Deus de Maús, que significa Deus conosco, é um caminho novo para você trilhar, para você passar. Deus endireita as veredas do justo, pelo amor do teu nome, pelo amor do teu adversário. Unge tua cabeça com óleo fresco, a barba de Arão. Te consola. Deus põe a mesa para você sentar junto com o teu adversário. O cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mostrarei a salvação. Contemplai-vos a Deus, ó santos, justos e retos, porque Deus é bom. Deus não guarda a sentinela, nem vão os que guardam, os que edificam.